Salve, salve galera, salve rapaziada, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aí do canal. Eu resolvi fazer esse vídeo hoje para contar um pouquinho da história aí do Palmeiras. Muitos daqueles que acompanham a gente aí, acompanham nossas mídias alternativas, pelo menos não é do meu conhecimento uma pauta, um vídeo a respeito do Palmeiras nessa época aí, né, de 1965, ok? Então resolvi aqui passar para vocês algumas informações. Muitos que acompanham são pessoas jovens aí, né, que não são dessa época. Para quem é dessa época, vai se recordar muito bem, tá? Então eu quis falar um pouco sobre o Palmeiras de 1965, né? A respeito da nossa representação quanto à seleção brasileira nessa data, né, nesse ano, melhor dizendo. Então tá, aí eu realmente fiz uma colinha aqui, né, uma pesquisa tal, para poder estar passando para vocês, mesmo porque se eu fosse decorar tudo isso aqui, tentar buscar na memória aquilo que eu acompanhei, embora eu tinha 12 anos nessa época, não teria como estar fazendo essa matéria com vocês. Então realmente eu pesquisei aqui, fiz um resumo dessa época, né? Em particular desse jogo, né? Do Palmeiras, que foi assim, né? Eu em pesquisando aí as Wikipédias da vida, sem querer eu me deparei aqui com o blog do Juca Kfouri, esse jornalista aí que vocês conhecem muito bem, né? A imparcialidade dele, né? Como jornalista, todos sabem que ele é um gambá assumido, né? E que realmente ele fez alguns deméritos aqui nessa matéria que ele publicou em seu blog, chama-se Blog do Juca Kfouri. Esse blog foi ao ar, vamos dizer assim, no dia 7/9/2017, às 19 horas e 50 minutos, beleza? Então ele diz assim em seu texto, né? E aí durante o texto eu vou fazendo algumas interpretações. Então o texto é realmente todinho do Juca Kfouri, e eu apenas fiz algumas interpretações aqui, beleza? Então diz assim: todos os dias de 7 de setembro repete-se uma meia-verdade na história, porque em 1965, para inaugurar o Mineirão, o Palmeiras, que tinha um timaço, aí ele até elogiou o nosso time, né? Representou a seleção brasileira em amistoso contra o Uruguai, né? Aí ele fez um demérito, agora eu vou abrir um parênteses, ele fez um demérito aqui com o Uruguai, né? Ele em momento algum citou aqui seleção do Uruguai, não era um time do Uruguai, era uma seleção do Uruguai, que inclusive na época, só um minuto, desculpa aí, inclusive na época tinha um timaço realmente a seleção do Uruguai, então... Aí ele diz assim: foi de fato a primeira vez que um clube vestiu a amarelinha, tá? Ele não citou aqui outro demérito, né? Ele não citou seleção brasileira, ele falou amarelinha. Mas não é a única como se propaga, ou seja, ele quer dizer que realmente o Palmeiras não foi o único a representar a seleção brasileira. Isso é um fato, realmente. O Palmeiras não foi o único, ele foi o primeiro a representar, mas não foi o único, tá? Aí também ele não diz as fontes, né, que propagaram, esse também é um comentário meu, ele não diz as fontes que estava propagando, ou que está propagando essas meias inverdades, né? Então realmente ele deveria ter citado, ó, o jornal tal, fulano de tal, não citou, está citando, melhor dizendo, que o Palmeiras foi o único a representar a seleção. Então ele não diz essas fontes, né? Muito bem. No mesmo ano, em 16 de novembro, foi a vez do Corinthians representá-lo em Londres contra o Arsenal, beleza? Veja bem, enquanto o Palmeiras representou a seleção brasileira
jogando contra uma seleção do Uruguai, que era uma seleção forte na época, o Corinthians foi a Londres representar a seleção brasileira jogando contra um Arsenal. Esse mesmo Arsenal que na época desse mesmo ano, de 1965, disputava lá a sua 13ª, quarta posição dentro do campeonato inglês lá, né? Então não era nem um time de ponta, tá? Continuando o texto aqui. Depois o Atlético Mineiro também representou contra a Iugoslávia. Outro demérito aqui, ele não citou a seleção da Iugoslávia, melhor dizer, né? Ele não citou, ele citou a Iugoslávia, né? Como se ali fosse pelo menos um time da seleção da Iugoslávia, né? Esse jogo do Atlético foi em 19 de dezembro de 1968, portanto 3 anos após, né? Então realmente foram os únicos 3 times que representaram a seleção brasileira, sendo que Palmeiras e Atlético jogaram contra as seleções dos seus países, enquanto que o Corinthians jogou com um time de 13ª a 14ª categoria na Inglaterra, né? Então, para falar os resultados aqui, o Palmeiras ganhou de 3-0 da seleção do Uruguai, o Corinthians perdeu de 2-0 para o Arsenal, tá? E o Atlético Mineiro ganhou de 3-2 da seleção do Uruguai, beleza? Então vamos aqui à ficha técnica, né, desses jogos, né? Tá? Eu fiz apenas um resumo aqui da parte do Palmeiras, né? Ou melhor dizendo, do Corinthians e do Atlético. Do Palmeiras eu dei uma destrinchada aqui, né? Então esse local aqui ele diz que foi no estádio Magalhães Pinto, em Minas Gerais. Por que não falar? Não pôs entre parênteses Mineirão, né? Citou aqui o estádio como se fosse um estádio qualquer, né? Aí ele pôs lá, público aproximado de 80 mil pessoas, galera. 80 mil pessoas, se bem que era uma inauguração do estádio, mas você imagina lá 80 mil pessoas torcendo para o Palmeiras, beleza? Então, para vocês verem a grandeza, o passado grande e o presente e o futuro enorme que temos, né, com a Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, vamos continuar aqui. Lá na época, os gols foram do Reinaldo aos 27 minutos e Tupanzinho aos 35 minutos do primeiro tempo. E no segundo tempo, Germano aos 29 da etapa final, né? Então, é isso aí. Aí depois assim, Brasil, Palmeiras, a escalação, Valdir, depois entrou Picasso, Djalma Santos, Djalma Dias e Valdemar, né? Aí entrou Procópio no lugar do Valdemar, e depois Ferrari na lateral esquerda. Aí veio Dudu, depois entrou Zequinha e Ademir da Guia. Aí veio Julinho, depois entrou Germano, Servilho, grande Servilho, um abraço aí se você for ver esse vídeo aí. Galera, esse Servilho é o mesmo Servilho que foi meu ex-treinador do Atlético, do Nacional, beleza? É isso aí. E Tupanzinho, depois entrou o Ademar Pantera e Reinaldo na ponta esquerda, né? Realmente o Palmeiras tinha um timaço aí, né? Então fomos lá, né? Ganhamos de 3-0 da seleção do Uruguai, beleza? O jogo do Corinthians, tá? Ele teve um público de 17 mil pessoas no estádio. Pra vocês terem uma noção da grandeza da expectativa do jogo. Enquanto o jogo do Corinthians teve 17 mil, nós tivemos 80 mil pessoas, né? Então, e como eu já frisei, o Arsenal nessa época não era lá um time de ponta da Inglaterra, e mesmo assim o Corinthians perdeu de 2-0. Então, só para vocês verem aí a diferença do time que temos hoje e do time que tivemos nessa época, né? Então, por isso muito meio que se fala que o Corinthians nasceu em 2000, né? Realmente, no ano de 2000, né? Vamos dizer assim, né? E o jogo do Galo, né? A gente realmente tem que frisar aqui, ele teve um público de 37.592 pessoas no mesmo Mineirão que jogou o Palmeiras, né? O Palmeiras teve lá 80 mil pessoas e o Galo 37 mil pessoas. Então, portanto, está aqui um pouco da história do Palmeiras, né? Dessa época. E realmente eu não estava lá porque eu tinha 12 anos de idade. Se eu fosse até mais velho um pouquinho, eu estaria lá
no Mineirão para acompanhar essa partida. Mas essa é um pouco da história do Palmeiras nessa época, beleza? E é isso aí que eu queria deixar bem claro aqui para vocês, né, galera? Para os antes aí que vão assistir esse vídeo, tá? Que engula o choro aí, realmente. Somos uma agremiação que tem um passado brilhante, um futuro promissor e um presente excepcional, né? Então, realmente, é isso aí que eu tinha para falar para vocês hoje, nesse vídeo. E, realmente, o jogo do Palmeiras quinta-feira, a gente deve estar vindo aí com uma live. Então, pediria a gentileza para aqueles que assistiram, que gostaram, que não, mesmo que não sejam palmeirenses, né? Se inscrevam no canal, dê o seu like, esmurra o like aí, né? E dê um cruzado de direita aí no sininho das notificações. Fechou? Tamo junto aí. Um forte abraço. Um abraço para meus amigos de mídias aí. TV Palmeiras Play, Verdão Sempre, falando de Palmeiras, o Giano, canal Verdão Campeão, da Web Rádio Porco. Cara, se eu esqueci alguma mídia aqui, me perdoa, tá? O Amit, né? Queria mandar um abraço pro Aldo. O Aldo tá me devendo aí, né, Aldo? Você tá me devendo aí, ó, aquela dica lá para fazer hangout, beleza? Tô no aguardo aí. Fechou, galera? Acompanha lá o Aldo do Amit, ou Palestrizando também com o Jaguli. Um abraço aos dois aí. Fechamos, tamo junto aí, junto com todas as mídias alternativas. Fechou? Forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.